E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma impressorinha laser da marca Samsung, modelo ML2165W. Essa máquina aqui ela tá com o seguinte problema: na hora que o cliente manda a impressão, ela faz todo o processo de impressão, porém a folha sai em branco. Eu já vou aproveitar também, vou estar abordando aqui o processo de desmontagem, né, completa dela, desde a peça que a gente vai trocar hoje, né, e abordar também a troca do fusor, placa-fonte e placa-lógica. Beleza? Primeiramente eu vou estar fazendo o teste para vocês verem o sintoma da impressora. Beleza? Só vou guardar aqui ela aquecer. Vou tentar gerar o relatório dela. Para tirar o relatório desse modelo, é só a gente apertar o botão aqui nesse caso aqui, da linha W, ela tem o Wi-Fi embutido. Então você vai apertar esse botãozinho aqui, vai ficar segurando e contando 5 segundos, né? Ou 5 piscadas aqui, até ele parar de piscar. Feito isso, é só soltar que ela vai gerar o relatório dela. Como vocês podem ver, ó, a folha sai em branco e a unidade LCU dispara. Esse é o defeito desse equipamento, beleza? Para isso a gente vamos desligar ela aqui. Vamos iniciar a desmontagem dela. Para desmontar ela a gente vai estar precisando de uma chave Phillips e uma espátulazinha de plástico. Então, para a gente começar a desmontar ela, a gente solta esse parafuso aqui. Você vai ver que ela tem umas travinhas bem aqui, ó. Tem duas aqui e duas na parte de baixo. Então a gente começa por aqui primeiro. Encaixa a espátula aqui, ó, fazendo esse movimento de alavanca. A gente segura aqui com o dedo e vamos aqui para baixo. Pronto. Com ela em pé nessa posição, a gente vai abrir aqui a tampa frontal, onde a gente extrai o toner. E abrindo aqui, a gente vai levantar para cima e empurrar nesse sentido aqui, ó, para cá. E ele sai. Com isso a gente tem acesso à parte aqui da placa lógica, que é essa peça aqui. Logo embaixo temos a placa fonte, que é esse conjunto todinho aqui. Beleza? Vamos repetir mais um processo para o outro lado. Também, como o outro lado tem duas travas aqui. Por aqui esse lado. E aqui também, ó, tem uma trava aqui e outra aqui. Depois de tirar das tampas laterais, vamos ter mais dois parafusos aqui. Com isso a gente consegue remover a tampa traseira. Removendo essa tampa traseira, a gente vai ter acesso aqui aos seguintes componentes: sensor de papel. Vamos ter acesso aqui ao mecanismo, né, na tampa lateral. Aqui é bem raro dar problema, tá, pessoal? Aqui é bem esse modelo da Samsung, são máquinas muito boas, que ela dificilmente tem problema de mecanismo, tá? É muito mais comum dar o erro de fusor, placa lógica e esse erro que está apresentando aqui nesse equipamento, que é o erro da LCU. Depois de feito isso, a gente precisa remover essa tampa aqui de cima. Então, para isso a gente vai abrir, vamos remover o toner. Vamos desconectar aqui esse cabo flat que é do painel. Muito cuidado, tá? Lembrando, sempre puxar em linha reta, para não danificar nenhum contato, nenhum terminal. Nessa posição aqui, ó, vamos ter essas duas travinhas aqui, que é o que pressiona o papel. Não vou conseguir simular para vocês aqui agora, mas ela tem a função aqui, quando você levanta a tampa, para você ter acesso a essa parte, para você remover o papel atolado. Então ele levanta e ele afasta, né? Você
pode ver que tem duas molinhas aqui. Ele afasta o rolo pressor do rolo fusor, para facilitar a extração do papel que está atolado. Toma muito cuidado nesse ponto para não danificar nem quebrar esse pininho aqui, tá? Então, com a ajuda da espátula, você vai encaixar ela bem aqui nesse cantinho, bem entre a carcaça aqui, o apoio, e essa alavanquinha aqui. Afasta e puxa. Repete a mesma coisa no outro lado. Afasta e puxa. Pronto. A gente volta aqui para a parte traseira dela. Vai ver que aqui vai ter uma travinha de plástico preta. A gente vai com a ajuda da espátula baixar aqui e levantar. E desse outro lado vamos ter um aqui também, ó. Onde vai o parafuso e um pininho de plástico. Esse lado aqui ele já tá mais sob pressão, tá? Então é mais complicadinho de tirar. A gente levanta aí um pouquinho, ó. Nesse sentido aqui, encaixa nessa posição e faz um movimento de alavanca. Nesse sentido, levanta a parte frontal e desliza ele para frente. Nesse sentido aqui. Levanta aqui, ó. Soltou aqui a parte de trás, a gente vai levantar essa posição aqui, ó. Vamos levantar ele para cima e empurrar para frente. Porque ele tem essas travinhas aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, ó. 4 travas. Então, a gente retirou a parte de cima. Aqui a gente tem acesso ao painel. Se o defeito seu for o painel, é essa plaquinha aqui que você vai trocar ou fazer o reparo, tá? Feito isso, agora vamos remover aqui a parte da frente da impressora. Vai ter esse parafuso aqui. E vamos ter outro aqui. Para remover ele, a gente vai levantar a parte da frente, onde a gente soltou os parafusos, e empurrar nesse sentido aqui, ó, para cima. Levanta aqui a parte da frente e empurra para cima. Tá bom? Então aqui ele vai ter essa travinha aqui, ó, uma trava aqui e outra aqui, que se encaixa nesse ponto aqui, ó. Pronto. A peça que a gente vai estar fazendo a troca hoje é esse módulo aqui. Essa aqui que é a unidade laser, né? Conhecida como LSU. Tá? A gente vai trabalhar nessa peça aqui. Mas eu já vou aproveitar o embalo aqui e vou mostrar para vocês aqui a remoção. Como faz o processo aqui para remover a placa lógica, a placa fonte e o fusor. Tá? Tudo nesse único vídeo. Então, primeiramente aqui a gente vai fazer o reparo já da peça propriamente dita. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Feito isso, vamos ter um parafuso aqui e outro aqui. Virando ele nessa posição aqui, ó, a gente vai ter mais 2 parafusos, ó. Um nesse ponto aqui e o outro neste ponto aqui, ó. Para remover esses 4 parafusos, a gente desconecta aqui o cabo do motor. E tira o fio aqui, ó. Pronto. Removemos aqui o protetor da unidade. Como vocês podem ver, tá bem sujo aqui. Provavelmente foi uma infestação de barata. Acabaram fazendo um ninho aqui, o que provavelmente danificou a unidade. A gente vai fazer a checagem no cabo flat para ver se vai ser necessário estar fazendo a troca. Se não for o caso, a gente só vai substituir o módulo. Para remover aqui, ó, muito cuidado com o cabo flat, sempre puxando em linha reta, tá? Pronto. Deixa eu travar ele aqui para não nos atrapalhar. E para remover a unidade aqui, vamos ter 3 parafusos que fixam ele no lugar. Tem um aqui, outro aqui e mais um aqui, ó. Prontinho. Essa é a unidade, ó. Caso queiram fazer a troca, é só estar pesquisando por esse código aqui, tá? Ou jogando o número de série do equipamento, ou até o próprio modelo da própria impressora, tá? Chegando nesse ponto aqui, agora a gente vai substituir pelo módulo novo, funcional. Temos um aqui já preparado. Beleza?
Antes de a gente fixar lá, a gente vai começar fixando o cabo flat aqui, ó. Esse pequenininho, que alimenta aqui o drive motor aqui dentro. Porque depois de fixado, fica numa posição muito ruim, ele fica na parte muito baixa. Então, se você parafusar e tentar conectar de novo, você não vai ter muito espaço, correndo o risco de você danificar o cabo flat. Então, é bom você já se adiantar nesse ponto. Posiciona ele em linha reta. E pronto. A mesma coisa você já repete pro outro lado. Sempre evitando deixar o cabo flat torcido, tá? Se você ver que colocou errado, ele ficou dobrado aqui, ele tem que ficar nessa posição, exatamente como você retirou. Ó, ele fica desse jeito aqui. A gente repete o mesmo processo pro outro lado. E posicionamos eles aqui novamente. Pronto. Para encaixar ele aqui, vocês vão ver que tem essa travinha aqui, ó, esse ganchinho de plástico aqui. Vendo aqui o meu dedo, ó. A mesma coisa se repete pro outro lado. Esse ganchinho ele vai apoiado nessa estrutura aqui, ó, de metal aqui, ó. Então você começa apoiando ele primeiro. Alinha os parafusos lá na parte interna. Vamos começar fixando os parafusos aqui de cima, para não deixar ele sair do lugar. Vamos voltar o cabo de novo na posição que ele estava. Se o seu objetivo era trocar esse módulo, a gente pararia por aqui e fazer o processo inverso para estar montando de novo, tá? Mas como eu disse para vocês, a gente vai continuar agora aqui para a parte da placa lógica, remoção da placa lógica, remoção da placa fonte e por último o fusor. Então, para remoção da placa lógica, a gente vai estar desconectando esse cabo flat aqui, que faz a interligação da placa fonte à placa lógica, em linha reta também, pessoal. Sempre que você extrair o cabo flat, sempre cheque, ver se não danificou nada, nenhum terminal. A placa lógica ela é fixada aqui por 3 parafusos. Vamos conectar aqui esses cabos. Ó. O cabo também você segura bem na pontinha e puxa em linha reta, tá? Sem fazer movimentos muito fortes. Esse aqui é o cabo flat que interliga a placa lógica à unidade LCU que a gente acabou de fazer a troca. Então aqui a gente puxa a linha reta também. Por fim aqui os 3 parafusos. Ó. Temos um aqui, outro aqui e mais um aqui. Ó. Para remover é só levantar ele assim e puxar. Temos aqui ó, a placa lógica e desse outro lado o módulo Wi-Fi. A placa lógica aqui, o defeito mais comum dela é queimar a conexão USB. Vamos agora aqui para a placa fonte. Tira esse protetorzinho aqui. Ela já tem mais parafusos, tá? De fixação. Então vamos ter aqui 2 nesse ponto aqui. Temos um aqui e outro aqui. Vamos ter aqui. Tudo com essa siglazinha aqui, ó. Um símbolozinho de um parafuso e um Mzinho lá. Onde tiver parafuso, você vai remover. Vamos remover aqui o cabo aqui do fusor. A alimentação do fusor. Depois de remover todos os parafusos, a gente vai levantar aqui a parte, pegando aqui pela parte de baixo e levantando para cima, nesse sentido aqui, ó. Feito isso, chegamos aqui à placa fonte. Então, como vocês podem ver, nesse ponto tem um início de corrosão,
Aqui embaixo também. E nesse ponto aqui, ó. Eu já vou aproveitar que está desmontado, já vou fazer uma higienização desses pontos. Com a ajuda de uma escovinha e o álcool isopropílico, a gente vai fazer a limpeza aqui. Feito a limpeza, a gente faz mais uma inspeção visual, ver condições das trilhas. Se for o caso, é bom reforçar, tá? Vamos aproveitar e já fazer um teste de continuidade. Ajuda de um multímetro. A gente coloca na escala de continuidade, com a escala de bit. No meu caso aqui, como eu notei esses pontos de oxidação, eu vou fazer a verificação para ver se está tendo continuidade, né? Se os terminais ainda estão viáveis. No caso aqui, os terminais ainda estão bons. Então não vai ser necessário fazer uma intervenção aqui de solda. Vocês vão ver que a base de funcionamento é praticamente a mesma, tá? Não tem muita alteração entre elas. O que muda é o layout da placa, né? O formato. Mas o método de funcionamento é o mesmo. Feito isso aí, tem alguns casos que tem umas molinhas que você está sentindo dificuldade, tipo, a sua impressão está saindo fraca, ou não está saindo nada, está saindo em branco, mas ela faz todo o processo de impressão, mas sai branco, sai algumas partes falhadas. É sempre bom checar essas molinhas. Com o tempo ela vai desgastando mesmo, vai perdendo contato com a placa. Então aqui dá para você dar uma leve ajustada. Não precisa forçar muito, para não deformar muito a mola. Dá uma pequena forçadinha nela aqui que ela já volta. Tem uma pressãozinha legal. Porque essas molinhas aqui, ó, como vocês podem ver, ela dá contato nesses pontos aqui, ó. Bom, contudo, a gente tirou a placa lógica, chegamos à placa fonte. No meu caso aqui, ele não tem nada para fazer com ela aqui, no meu tá tudo funcionando certinho, então eu vou voltar ela para o lugar. Para voltar, ela tem esse pininho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem bem. Deixa eu tentar posicionar aqui, ó. Um ponto que dê para vocês aqui, ó. Aqui de cima onde vai o parafuso, e aqui embaixo é um pininho de apoio da placa. A gente começa encaixando por ele, tá? Posicionamos eles ali, ó. E colocamos ele em linha reta. Como tem a mola nesse setorzinho aqui, a gente começa parafusando por esse ponto, tá? Para fazer a mola, para fazer com que a mola fique no lugar e não corra o risco dela sair da posição dela lá. Então a gente mantém pressionado aqui e fixamos com um parafuso nesses pontos. Temos tudo fixado novamente. Antes de a gente voltar para a placa lógica, a gente vai partir para o fusor. Que para a gente estar removendo o fusor, a gente tem que chegar nesse ponto aqui e remover a placa lógica para a gente poder estar fazendo a remoção desse cabo aqui, ó, que é o cabo de alimentação do fusor, cabo principal de alimentação. Esse modelo em particular da Samsung, ele é fixado por 3 parafusos, tá? No fusor, temos um parafusinho aqui, outro aqui e por último mais umzinho aqui, ó. Então, se a sua máquina ela tiver com defeito no módulo fusor, você tem que chegar naquele ponto ali onde fica a placa lógica, tirar ela, para você ter acesso aos cabos do fusor para você estar removendo ele. Ó, depois de removido os 3 parafusos, basta a gente começar levantando esse lado aqui, onde ficam os cabos, e empurrar nesse sentido aqui, ó. Lado direito, da direita para a esquerda. E pronto, ó. Temos aqui removido o módulo fusor. Aqui nós temos o rolo pressor, temos o rolo fusor, e aqui nesse cantinho aqui a gente temos o sensor de temperatura, as unhas guias de papel,
São essas garrinhas aqui. O papel dela aqui é de guiar o papel para ele poder sair. Se você remover essas unhazinhas aqui, essas guias, o papel, em vez dele subir para cima para ser ejetado aqui por cima, ele vai começar a enrolar no rolo fusor, que é esse rolinho aqui marrom, meio esverdeadinho aqui de baixo. Ele começa a enrolar e causando atolamento. Dependendo do tempo que a sua máquina já está sem fazer manutenção, ele também começa a acumular aqui, ó, nesse sensor de temperatura, começa a acumular pó de toner. Aí o que acontece? Começa a acumular pó de toner, esse sensor ele começa a perder a eficiência dele aqui. Ele começa a ficar meio afastado do rolo fusor. Então, com isso, ele demora muito mais para detectar a temperatura do rolo aqui. Com isso, o que acontece? A temperatura vai subir tanto que às vezes corre o risco dele fundir o rolo pressor com o rolo fusor, ou até mesmo iniciar um incêndio. Começar a pegar fogo, literalmente, pessoal, porque às vezes o que acontece? Tá muito tempo sem fazer a manutenção. Aqui começa a acumular pó de toner. A máquina já começa a demorar um pouco mais para entrar no estado de pronto. Ela fica rodando mais tempo para fazer o aquecimento, para detectar esse aquecimento. Aí, por sua vez, se essa unha guia aqui estiver danificada ou estiver ausente e tiver papel sulfite aqui enrolado nesse rolo, aí vai acontecer o quê? Ele já está com dificuldade em detectar a temperatura. Aí, por sua vez, ele já está com o papel enrolado em torno dele, entendeu? Aí ele demora, ele fica. Enquanto isso, a máquina continua mandando, manda aquecer. Então, com o papel enrolado aqui, o que acontece? O papel começa a queimar. E você pode literalmente tocar fogo na sua impressora por esse simples fato de não ter dado manutenção devida, né? Dependendo do tempo que você tiver a sua máquina, se você notar que ela demora muito para aquecer, tipo, você liga, ela fica rodando, 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 demora muito para entrar no estado de pronto, então já é indício aí que ele já está precisando fazer uma manutenção. Ou o sensor já está com algum problema, algum defeito, ou ele já está com usinabre mesmo de um acúmulo de pó de toner nele, causando esse defeito aí. Beleza, pessoal? Agora, no meu caso aqui, essa máquina aqui, em particular, ela já está com todos os restos dos componentes dela, estão tudo operacional. O defeito dela era só na unidade de LCU, que a gente já fez a troca. Então, eu vou estar voltando ele aqui no lugar. Mas para vocês é interessante chegar nesse ponto, que caso o seu defeito seja isso, então é fácil de você desmontar, né? E trabalhar em cada módulo específico. Ah, outra coisa. Nesse caso aqui, também posso mostrar para vocês como faz a remoção aqui do pick-up, ó. O pick-up aqui é bem simples. Ele é até mais simples de remover porque ele não precisa desmontar toda a impressora. O pick-up aqui desse modelo, ele tem duas entradas aqui, dois buraquinhos aqui embaixo, ó. Vocês vão conseguir ver essa setinha, tá vendo que tem uma setinha aqui e outra aqui. Ó. Os parafusos eu não vou conseguir te mostrar, mas nem onde está essas setinhas, você tem acesso a dois parafusos que fixa o pick-up aqui embaixo, ó. Então é bem simples, você nem precisa desmontar toda a impressora, equipamento. Mas se for o seu caso, só de ter que trocar o pick-up, porque às vezes ele, com o tempo ele desgasta, ele começa a ter dificuldade em puxar papel. Isso é totalmente normal, tá, pessoal? Então, uma maneira que tem que fácil de remover é você, por meio daquele acesso lá embaixo da impressora, remover esses dois parafusos que tem aqui. Feito isso, ele vai ter essas travinhas brancas, você sobe aqui manualmente e tem duas travas plásticas lá embaixo. Então, para remover ele, ele vai estar nessa posição aqui. Para remover ele, você soltar os dois parafusos de baixo e vai empurrar ele para baixo e empurrar ele no sentido aqui, ó, para a direita, ó. Empurrou para baixo, para a direita, entendeu? Feito isso, você vai empurrar ele para frente e poder puxar ele para cima, para você poder sacar ele. É bem simples, mas caso você já esteja chegando nesse processo aqui, já, né, tenha praticamente desmontado toda a impressora, já facilita demais também, porque daí você já tem aqui acesso, aqui não tem a tampa te atrapalhando, tudo, então você já aproveita e já faz a troca dele também, tá? Nesse caso aqui não vem ao caso. Então vamos estar fazendo a montagem novamente do difusor. Para encaixar, como a gente levanta esse lado aqui, a gente começa encaixando esse lado aqui primeiro. Você vai ver que ele tem esse pininho aqui, ó. Temos um pininho aqui e mais um aqui. Aquele pininho do difusor vai encaixado aqui e o outro nesse ponto aqui.
Verifica se encaixou bem, tá, pessoal? Não pode deixar nenhum ponto torto. Ele fica bem encostadinho na base para não ter problema, tá? Não corre o risco de se danificar alguma engrenagem ou quebrar algum ponto de apoio do fusor. Feito isso, a gente volta aqui para a parte da placa-fonte. Vamos passar o cabo de novo aqui no lugar dele. Vamos colocar novamente aqui o isolador. Porque essa região aqui, já que essa parte de região aqui de cima é de alta voltagem, ó, como está descrito aqui, então eles colocam esse isolador aqui para proteger a placa lógica. Ela fica logo, como você pode ver que ela fica apoiada logo em cima. Aqui não tem segredo, tá, pessoal? A parte da montagem aqui vai ter duas travinhas de apoio aqui em cima, ó. Dou um apoio para a placa lógica. A gente começa encaixando por eles. Uma ponta vai ficar em cima e outra vai ficar embaixo, tá? Antes da gente fechar ele por completo, para a gente também não perder, né, o serviço, a gente vai fazer um breve teste, tá? Para isso a gente vai conectar o fusor de novo, colocar o fusor de novamente. Vamos interligar aqui o painel, a gente poder estar fazendo acionamento da placa. Então, a gente vai ligar ele aqui novamente. Então, ela nos gerou aqui 3 relatórios. A página de contagem de impressão, a de informações de erro e a de suprimentos. Pode ver que agora já foi resolvido o problema, porque ele estava com um problema que estava imprimindo em branco, né? E disparava a unidade de LCU. A gente trocou aquela unidade e ela já voltou a operar normalmente. Então, agora podemos prosseguir com o restante da montagem. Aqui, como eu disse para vocês anteriormente, tem 4 travas. Então, nesse caso aqui, a gente começa encaixando o lado das 4 travas primeiro. Ou seja, encaixando aqui pela frente. Então, a gente vira ela aqui e faz o encaixe deles aqui atrás. Mas antes disso, a gente precisa encaixar aqui os apoios do módulo fusor aqui, ó. Pronto. A gente volta a encaixar aqui, ó, a travinha dele aqui e a outra aqui.
Não esqueça de ligar o cabo flat do painel. Sempre tomando cuidado, tá, pessoal? O cabo flat é um cabinho bem sensível, qualquer coisinha se danifica ele. E vamos voltar a tampa. Para a gente voltar a tampa, simples também, a gente faz o processo inverso que a gente tirou. A gente abre aqui a tampa de cima. Começamos encaixando essas travas aqui primeiro, então a gente começa pela parte da frente. Ó. Deixa eu deixar assim, fica mais fácil vocês visualizarem. Ó, a gente começa encaixando nessa posição aqui. Encaixou ali. Então, vamos ver que tem uma travinha aqui, outra aqui e outra aqui. A gente começa encaixando ela ali embaixo primeiro. Depois as de cima. A gente vira aí daqui. Encaixa os demais. E você verifica se ficou bem alinhadinho, ó. Aqui, tanto aqui na parte traseira, quanto aqui na parte frontal dela. E repetimos o mesmo processo para o outro lado, tá? Frente também. E é isso, pessoal. Mais um videozinho aí para vocês. E não se esqueçam aí de curtir e compartilhar para dar uma força pra gente no nosso canal aí, tá? E até mais.